Olá, pessoal de casa, pessoal presencial, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer falar com vocês aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai ter um evento muito bom hoje. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, empresários, vendedores. Eu sei que não é fácil tirá-los do trabalho, da rotina, da família, numa plena quarta-feira à noite, mas para poder seguir, né, numa melhor performance de venda, de trabalho e principalmente de comunicação, eu tenho certeza que vale a pena. Pessoal, o meu evento de hoje vai começar um pouquinho antes, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu vou dar um passo para trás e eu vou sair de 2022 e vou voltar para 300 a.C., lá na Grécia Antiga, tá bom? Imagina que você está lá na Grécia Antiga, deve estar um frio agora lá. E eu queria perguntar para vocês, se você, como um bom grego, sabe qual é a profissão mais importante para os gregos? Para a cultura grega, qual que é a profissão mais significativa? Adriano, se tiver alguém no chat que queira opinar, tá bom? Pessoal de casa, você está em casa, me diga, qual é a profissão mais importante para a Grécia Antiga? Pode me dizer, pessoal. Vendedor, não. A gente não tinha essa moral toda na época. Que mais? O que vocês imaginam? Não que hoje a gente tenha, né? Mas professor, acima do professor. Médico, acima, filósofo. Acima do rei. Não era nenhuma dessas profissões que era mais importante. A profissão mais importante para os gregos era a profissão do oráculo. O oráculo, aquela figura meio estranha que andava meio assim, ninguém entendia muito bem o que ele fazia. E o oráculo, ele tinha um poder que nenhum outro grego tinha. Vocês sabem qual era? O oráculo, ele olhava para a natureza, ele olhava para os sinais do universo, e ele fazia uma coisa que nenhum outro grego fazia. O oráculo, ele falava a língua dos deuses. Então, os oráculos eram figuras extremamente importantes para a cultura grega, porque eles tinham a capacidade de comunicar ideias como ninguém. E, voltando agora para 2022, eu fico pensando, quem seriam os oráculos de hoje? Ou, será que não podemos aprender uma coisa ou outra sobre a gente se comunicar e falar a língua que chega no coração de outra pessoa? Essa é a função da minha palestra de hoje. Então, deixa eu me apresentar para vocês formalmente. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, mestre em psicologia clínica, técnico em oratória, trabalho com teatro educativo, sou especialista em psicologia educativa e educador parental, ajudando pais e filhos a se entenderem melhor. Eu trabalho aqui na FISC, como a Laura gentilmente falou, a FISC tanto de Caçapava quanto de Taubaté, trabalho na direção da administração pedagógica, né? Porque é tanta coisa que a gente faz, né? A gente fica meio perdido. Mas eu trabalho na direção pedagógica da FISC e também da Clínica Humanitas, que é uma empresa aqui de Caçapava, onde a gente atende junto de 22 psicólogas, todos os convênios, também particular, e fico muito feliz de fazer parte aqui da ACE, não só como FISC, mas representando também essa clínica que faz um bem danado para os caçapavenses. Também sou professor universitário de filosofia antiga, né? Agora vocês entendem um pouquinho do meu amor pelos gregos. E em todos os meus trabalhos, em tudo que eu faço, o que eu mais me importo é ajudar pessoas, quer seja crianças de 5 anos de idade, quer seja adultos que não conseguem vender, quer seja pais e filhos que não conseguem se entender e saem no tapa. A minha função nessas situações é fazê-los se comunicar melhor. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês é muito de um trabalho que eu já venho fazendo na direção pedagógica da FISC e também como administrador da Clínica Humanitas. E para vocês conhecerem um pouquinho melhor do nosso trabalho, eu realmente recomendo que vocês nos sigam no Instagram, que é a FISC Caçapava e a Humanitas CPV. Nesses 2 Instagrams, vocês vão ficar por dentro de diversos eventos que a gente faz gratuitamente. Então, para quem é empresário aqui, quer levar seus funcionários para se aprimorar. Eu também ofereço lá semanas de empregabilidade, montagem de currículo, ensaio de vendas por WhatsApp, ensaio de vendas presencial, como apresentar um produto, como apresentar um serviço, e tudo isso é gratuito, não só para alunos da FISC, mas para pessoas de fora. Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria combinar com vocês? Queria combinar que o nosso evento, hoje, ele vai ser, a postura que vocês têm que ter comigo é de 3 partes. Então, a primeira parte é que vocês têm que estar presentes comigo. Eu sei que eu já tirei vocês do trabalho, o seu chefe tirou você da sua vida para vir para cá. Então, que seja para a gente estar aqui inteiros presentes. Pessoal de casa também, estejam aqui presentes. É a hora de desligar a TV, é a hora de ir para um lugar mais calmo, para você, de fato, poder se dedicar no encontro de hoje. Além disso, eu peço, né, eu sou professor universitário, sou professor de inglês, professor de espanhol, então a minha rixa aqui com vocês é, por favor, anotem coisas, ok? Pode ser no celular, pode ser em algum outro papel. Esse papel que eu entreguei para alguns de vocês, vocês vão me entregar
tá bom? Mas eu peço que vocês saiam daqui com alguma anotação, com algum registro. E além disso, pessoal, a gente vai ter um momento de perguntas. Eu vou poder interagir com vocês utilizando esses papéis, mas também no fim vocês vão poder levantar a mão e a gente bate um papo, tá bom? O meu objetivo de hoje é dizer para vocês que comunicação não é uma coisa de palestrante, não é de quem fica aqui no palco, é quem de fato consegue se comunicar bem. E eu vou apresentar para vocês hoje uma série de ferramentas, ok? O meu objetivo é instruí-los tecnicamente e humanamente para que vocês saiam daqui, quer seja vendedor, ou empresário, enfim, quem é auxiliar. Se você está aqui hoje, se você está em casa, o que eu preciso de vocês é que vocês saiam daqui com 2 estratégias, 2 novas ferramentas, 2 coisas que você fala, olha, a minha noite de quarta-feira valeu por causa disso. E no final, alguns de vocês vão me contar isso. Tudo bem? Pessoal de casa também. Beleza? Vou pedir que vocês interajam pelo chat. Quem não tem papel, o pessoal já está distribuindo. Canetas também, enfim. Eu já queria começar contando para vocês a nossa estrutura de evento. A Karen me colocou um desafio, que é falar tudo que eu queria, né, Karen? Em 1 hora e pouquinho, 1h30. Então, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitas instruções, muitas técnicas. Então, eu peço, por favor, que vocês coloquem o cinto de segurança, que a gente vai entrar numa montanha-russa bem intensa aqui de conteúdo mesmo. Eu não quero que essa palestra seja algo superficial para vocês, que seja só mais um evento, mas que sim cumpra o objetivo da CE, que é levar serviço de treinamento de qualidade para os comerciantes de Caçapava. Como que o nosso evento está dividido? Vamos começar falando de oratória. O que é isso do ponto de vista técnico? Né? Se a gente quer vender melhor, a gente precisa começar lá no início. Né? O que é oratória pura? Para que isso serve? Aí a gente sai desse aspecto da oratória mais técnico e entra no aspecto humano da comunicação. Como a nossa narrativa pode estar a serviço de uma venda mais efetiva, como a nossa comunicação pode estar a serviço da transmissão de uma ideia que chegue no coração de outra pessoa. A partir daí, claro, eu vou trazer o aspecto de vendas, foi por isso que vocês estão aqui. Inclusive, eu queria perguntar, quem aqui é vendedor? Eu vendo, minha função é vender. Levanta a mão bem alto para mim. Tudo bem? Sejam bem-vindos, tudo bem? Quem aqui é empresário, tá com o seu vendedor junto. Ok. Quem aqui não é vendedor nem empresário, é uma outra função. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Legal. Então, eu tenho maior parte aqui, pelo que eu fiz as minhas contas péssimas de matemática, que eu tenho mais vendedores. Então, eu quero dar para vocês, vendedores, ferramentas concretas para você vender mais e vender melhor. E para você, gestor, para você que está aqui acompanhando o seu vendedor, eu quero dar ferramentas para você melhorar a sua comunicação de maneira global. Não só caso você vá fazer uma venda no balcão, mas também a sua comunicação com o seu próprio funcionário, né, com o seu time, como que a gente pode fazer isso de um jeito mais humanizado, efetivo e sistemático. Bom, no final eu preparei algumas coisas para vocês, e eu tenho alguns brindes, eu tenho alguns prêmios para vocês que estão aqui hoje, também o pessoal do online vai poder participar. Então eu preparei alguns presentes com muito carinho em nome da Fê. Alessa, tudo bem? Olá, tudo bem, Coda? Sejam bem-vindos. Fez vocês passarem vergonha, né? Desculpa. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai bater um papo muito, muito bom. Vocês topam esse esquema aqui? Sim, porque não tem escolha? Legal! Vamos lá, pessoal. A gente vai começar hoje com esses sorteios que vão acontecer no final. Então, o que eu queria pedir de vocês? Todos têm aí uma fichinha de inscrição para você deixar o seu nome aí e poder concorrer aos meus prêmios, ok? Que vão ser dados no final desta noite. Eu não sei se eu já posso falar quais são os prêmios. Eu acho que eu já posso, né, Karen? Posso contar? Então, vocês vão receber aqui hoje um kit Fisk com mochila, fone, borracha não, eu menti na borracha, lápis e caneta, que aí vocês vão poder tirar na hora, uma mochila vermelha maravilhosa. Vocês também vão receber a oportunidade de dar início no seu curso de inglês ou de espanhol na Fisk, com a sua primeira mensalidade paga por nós. Então, eu estou te dando a primeira mensalidade 100%. E mais do que isso, o último eu acho que eu vou deixar para o final. Eu não vou mostrar para vocês agora, eu vou contar depois. Bom, esse sorteio vai acontecer, então eu peço que vocês escrevam os nomes de vocês nesse papel, caso vocês não tenham escrito ainda, um papel exclusivo do sorteio, e a Karen daqui a pouco vai passar pegando de vocês. Bom, eu queria que vocês escrevessem para mim, daí num outro papel, que pode ser este daqui,
E o pessoal do chat pode escrever direto no chat? Não é o papel do sorteio, tá bom? Eu quero que vocês escrevam aqui para mim 2 problemas, 2 dúvidas, 2 situações que você vive no seu cotidiano de trabalho, que são desafiadoras em termos de comunicação, em termos de vendas, ou alguma coisa não está legal. Basicamente, o que eu estou procurando de vocês aqui é o seguinte: por que você veio aqui? Você está aqui para resolver que tipo de pepino de vendas ou de comunicação. Não adianta você escrever no papel, quero vender mais. Isso não é, né, isso todo mundo quer. Mas, puxa, tenho um desafio em tal parte da venda. Percebo que o meu colega não engaja na minha comunicação em tal aspecto. Então, eu quero uma situação concreta para que a gente possa discutir essas situações no final. Então, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer um bate-papo com vocês, mas como a gente não vai conseguir fazer isso oralmente porque somos muitos e também temos pessoal em casa, o que eu espero de vocês é que vocês me tragam situações reais, que você fale, olha, estou saindo daqui com esse problema, eu não acredito que vai ser solucionado, mas a gente vai poder debatê-lo para que, à luz das coisas que eu falei, ver se eu te dou alguma solução possível. Tudo bem? Vocês podem escrever, fiquem à vontade. Pessoal do chat, eu vou pedir que vocês também já escrevam e já mandem no chat uma pergunta ou 2 perguntas, desafios que você tem de comunicação ou de vendas. Enquanto vocês escrevem esse problema, eu queria convidá-los a pensar no seguinte. Queria que vocês começassem a pensar que a habilidade de se comunicar é uma habilidade que não é inata, ok? Nós aprendemos a fazer isso. Então, quem aqui é da educação sabe que a gente termina de ser alfabetizado em torno do 7º ano do fundamental, né, 12 anos de idade, a gente termina de ser alfabetizado. Quer dizer que a gente sabe se comunicar? Não. Quem teve briga 2 sabe muito bem que não, né? A gente descobre que só porque a gente sabe falar palavras não quer dizer que a gente sabe se comunicar bem. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse aspecto inicial, técnico da oratória, é que oratória é o estudo da comunicação prático, né, eficiente e que chega lá, chega no outro. Todo mundo já ouviu falar assim, não, se eu falei, se ele não entendeu, o problema é dele. Não, é problema seu sim. Então, o que eu quero dar para vocês são técnicas concretas para vocês se organizarem. Bom, para eu falar então o que é oratória, eu preciso falar para vocês o que não é oratória, tá bom? Oratória, vocês podem, se quiser, anotar o que é, mas não anota o que não é, tá bom? Oratória não é ter lábia, não é ludibriar alguém para falar, né, para fazer o que você queira, não é enganar. A gente, aquele político tem muita oratória, né, demagogo. Não, oratória não é isso, não é enganar e não é ludibriar ninguém. Eu vou dar 2 definições de oratória para vocês. A primeira é comunicar ideias de maneira didática. E eu venho aqui fazer um apelo para vocês do lugar de professor. Nós não sabemos instruir as pessoas nas nossas ideias. A gente precisa ser mais claro nas instruções que a gente passa para as pessoas, inclusive do vendedor para o cliente, né? Um outro jeito de identificar o que é oratória é pensar num alinhamento entre o corpo, a voz e o conteúdo. Então, muitas vezes, vocês já entraram em contato com vendedores, né? Ou todo mundo já teve uma situação, fala assim, nossa, tá tudo bem com você? E a pessoa faz essa cara. Não, tá tudo ótimo, tá? Nossa, tá maravilhoso meu dia hoje. Né? Ou seja, o rosto não está presente com a mensagem, né? Ou então a pessoa fala, nossa, eu tô muito bravo com você. Eu queria te matar hoje. Né? Não transmite, ou a pessoa é um psicopata, né? Assim, né? É difícil. Então, oratória é quando a sua mensagem ela está alinhada nesses 3 campos da comunicação. Corpo, voz e mensagem. Corpo, voz e conteúdo. Como que a gente estrutura isso de uma maneira concreta, pessoal de casa? A gente, antes de estruturar uma mensagem, antes da gente pensar em qualquer coisa que a gente for falar, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, eu quero que você, vendedor, pense. Toda vez que você for engajar num processo de venda, você precisa considerar o número de pessoas com quem você está falando. É um cliente só? É um casal? É uma criança? É um grupo de pessoas? É um adolescente? Então, onde que eu estou falando? Né? Para quem que eu estou falando? Qual que é o perfil dessa pessoa? Né? E daí vocês vão ter vários estudos, várias técnicas para identificar o perfil de cliente. Né? Não tem assim, né? Você vai analisar e ele é um cliente, né,
evitativo, um cliente aberto. Eu não gosto dessas coisas psicológicas, olha que eu sou psicólogo, né? Eu digo perfil assim, qual que é a sensação que você tem conversando com essa pessoa? A venda é sempre mais humana do que técnica, em primeiro lugar, né? Então você precisa entender o perfil, não para categorizar a pessoa em algum perfil específico, mas para você sentir mesmo, né? É uma senhora, é um homem, é uma pessoa que tomou muito café, não tomou, está cansado, está com pressa, esse tipo de perfil, né? A gente precisa considerar o nosso espaço, ou seja, eu estou perto da minha vitrine, eu estou no balcão, eu estou de pé, eu estou caminhando, eu estou sentado com o meu cliente num lugar movimentado ou não. Então, o que às vezes eu vejo no comércio são vendedores que botam uma chavinha robótica e começa a falar independente do contexto. A mesma coisa que ele fala presencial, ele fala online, que ele fala com muita gente, ele fala com pouca, ele não personaliza o seu atendimento. Então você precisa personalizar a sua mensagem, né, para que ela chegue no coração de outra pessoa. E claro, o tempo que você tem. Né? Se você tem muito tempo para conversar com o cliente, se você tem pouco, se ele está te demonstrando pelo perfil dele que ele está sem tempo, que ele quer, né, ele tem pressa, e daí não adianta você ter script que for, não adianta você ter toda a sua fala, que não é isso que ele quer agora, né? Por mais que a sua mensagem seja muito legal, ele não está a fim de te ouvir. Então esses são aspectos importantes para a gente considerar antes da gente pensar em falar. E aqui eu quero chamar a atenção para que o que eu vou trazer para vocês, claro, é voltado para venda, mas é também voltado para qualquer tipo de ligação, né, de coisa que você vai fazer. Uma ligação telefônica, uma palestra como essa de hoje, uma conversa de marido e mulher, uma conversa com filhos, uma conversa com time, uma parabenização, uma celebração para um time, né, uma fala de agradecimento a um cliente. Tudo isso é oratória. A oratória, de novo, não é só vender uma ideia, oratória é você se comunicar bem. Pensando nisso, eu queria dar uma dica para todos os vendedores. Se programem para falar menos tempo, ok? Em menos tempo. As pessoas, infelizmente, estão sem paciência, né? Então, num primeiro momento, não vai ser você jogá-lo, jorrar de ideias que vai fazer com que ele fidelize contigo. Pedro, mas eu vou falar em menos tempo, e o que vai acontecer? O que tempo que vai sobrar, então? Mais tempo para você, obviamente, ouvir esse cliente. Né? Então, né, vocês devem saber de venda consultiva, venda com sondagem, é por aí. Mas o que eu quero trazer para vocês é um conhecimento não tão óbvio sobre o que significa essa venda consultiva. Isso começa por a gente falar um pouquinho em menos tempo. Então, hoje, por exemplo, eu tinha uma palestra, né, a Karen me deu aí 1h15 para falar. Eu me programei para fazer em 50 minutos. Porque a gente sabe que a gente esquece, que a gente tem interação, que um assunto aumenta, que um assunto diminui. Né? Você vai fazer uma venda. Né? Olha, o cliente fala, puxa, não, eu tenho 10 minutos para falar com você. Se programa para fazer em 5. Okay? É melhor do que... Você já viu o cliente que vai saindo assim, de costas? Certo? Porque você está puxando ele para lá e ele não quer ficar mais lá. Então, sempre se programa para falar um pouquinho menos. Inclusive em briga, inclusive em relações familiares. Isso te ajuda muito, ok? Dica de psicólogo. Bom, como que a gente estrutura a nossa oratória? Eu vou dar para vocês uma estrutura muito simples, que vale, de novo, para qualquer tipo de mensagem que você for comunicar. Pedro, uma mensagem de WhatsApp precisa de oratória? Precisa. Precisa dessa estrutura que eu vou passar para vocês. A gente sempre começa qualquer mensagem que a gente for escrever, falar, palestrar sobre, vender. A gente sempre começa com o porquê. Sempre. Vocês já tiveram a sensação de estar conversando com alguém e passou um tempo e a pessoa, daí você fala assim, mas por que você está me falando isso? Assim, onde você quer chegar com essa conversa? Né? Então, precisa ficar muito claro o objetivo da sua fala. Né? Coisas do tipo, você vai fazer uma ligação para um cliente. Né? Qual que vai ser o objetivo dessa sua ligação? Você vai fazer uma conversa de feedback para um funcionário. Né? O porquê que você está fazendo aquilo? Qual que é o objetivo? Você tem que verbalizar isso na sua fala. Ok? Isso vai ficar mais claro, a gente vai aprofundar nesse item daqui a pouquinho. Vocês estão comigo, pessoal? Tudo bem? Sim? Segundo ponto, o desenvolvimento da minha fala. Aí sim vai ser o quê, vai ser como, vai ser o item mesmo, né? A coisa que eu tenho que falar. Qual que é o problema de toda a comunicação? As pessoas só vão direto no segundo item. Elas já querem falar o que quer. E não faz uma introdução clara. E por fim, a gente tem o fim justamente.
no qual, e aí está uma grande dica de oratória para vocês, você termina revisando o porquê daquela mensagem, o porquê daquele contato, o porquê que você está falando o que você está falando. Então, esse link entre o fim e o começo te ajuda a fazer uma oratória, né, uma mensagem muito mais clara. E eu espero que nas próximas vendas que vocês façam, vocês possam deixar o porquê de ter apresentado tal benefício mais claro para ele. Então, olha, eu estou te apresentando isso porque eu entendo que o seu filho, que a sua filha, ele vai se beneficiar disso que eu estou te mostrando. Por isso que eu estou te mostrando isso. Então, a gente sente que a venda, ela precisa ser assim, olha, eu preciso mostrar o melhor de mim, eu preciso esconder as minhas técnicas para ele ser apaixonado pela minha fala. E não é nada disso. Olha, você que me trouxe esse problema, eu estou percebendo que você tem esse problema e por isso eu te trago tal solução. Com essa tal solução, eu entendo que o seu problema vai ser solucionado. É fazer essa volta, sabe? Iniciar a partir do porquê você está entregando e finalizar no porquê que você está entregando. Nesse sentido, primeira grande dica concreta, sempre deixe claro o objetivo da sua fala. E claro que você vai ter vários objetivos na sua fala. Você não pode falar, então, tudo bem, eu estou aqui para te vender um negócio. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando você for apresentar uma história, quando você for apresentar uma experiência, você precisa dizer porquê daquilo. Pedro, quais são os tipos de objetivo que existem? Existem 5 tipos de objetivo em qualquer comunicação. Me deem, por favor, um ramo de vocês, o ramo onde vocês trabalham, qualquer um. Confeitaria, vou pegar confeitaria, tudo bem? Então, Alessa, você chega para os seus funcionários, por exemplo, e fala, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para informar vocês de uma nova política de higiene nossa para os bolos. A gente estava usando a luva tal, que ficava naquele armário, mas agora a gente não vai mais usar essa daqui. Eu estou informando vocês agora que a gente vai utilizar essa outra luva que é muito mais resistente. Primeiro objetivo, informar. Você está passando uma informação. Okay? Um outro ramo. Pet shop, tudo bem? Legal. Então, minha moça, né, que, vamos supor, lava o cachorro. Olha, né, vamos lavar esse cachorro. Cachorros grandes, vocês não têm tanta familiaridade ainda, né? Você está mais com os pequenininhos. Então, para cachorros grandes, a primeira coisa que a gente faz é colocá-lo aqui para vir nessa secadora e depois eu passo a água nele. Se eu jogo a secadora antes, o produto tal não cola no pelo dele. Inventei agora uma coisa, né? Mas enfim. O que eu fiz nessa fala? Uma fala de instrução. Então, o segundo objetivo de uma fala é instruir, um passo a passo, né? um formato de alguma coisa, como executar alguma coisa. O próximo, quem me dá mais um ramo? Roupa, tudo bem? Então, pessoal, eu estou aqui com várias mães. Eu estou aqui como vendedor acompanhando uma roda de conversa de mães e eu queria saber de vocês qual que é o tipo de cor que vocês acham que fica mais fofinho no filho de vocês. Queria que vocês me contassem qual que é a roupa que vocês mais gostam de ver nos pequenos de vocês. É uma roupa assim ou assado? Então, um objetivo de fala, perguntar. Quero obter informações de alguém. Mais um ramo de salgados, ok? Perfeito. Olá, tudo bem? Pessoal da CE, Karen, você trabalha aqui, né? Karen, eu estou querendo me associar, eu queria perguntar para você, você acha que a gente poderia fazer algum tipo de combinado nosso para, talvez eu forneça o salgado para vocês e daí em troca eu consigo fazer uma fala aqui, ó, pode ser? Tranquilo? Não, né? Tô brincando. Se eu fizer salgado, eu acho que vocês não vão gostar. Então, quarto objetivo, pedir ajuda. Pedir ajuda ou persuadir, né? É pedir que a pessoa, solicitar uma mudança de comportamento de alguém, que a pessoa faça alguma coisa. E o quinto objetivo, vender. Ou seja, daí não é você que quer alguma informação dele, é você que quer que ele tire um item de você, né? Enfim, que ele compre um item de você. Esses são 5 objetivos que qualquer comunicação vai ter. Informar, instruir, perguntar, pedir ajuda, vender. Quer seja uma fala com um funcionário, quer seja entre você e a sua mãe, e você e seu pai, toda fala tem um objetivo. Toda vez que você for fazer uma comunicação, você precisa deixar claro. E quanto mais você deixar claro o seu objetivo no início e no final, mais a sua fala tem chance de ser aceita. Bom, deixa eu perguntar para vocês, qual é o meu objetivo hoje? 1, 2, 3 ou 4 ou 5?
É o 2. Eu estou aqui para dar instruções para vocês de como se comunicar melhor. Perfeito. Na venda, peraí, Pedro, como assim vender? Né, você não deu um exemplo dele. Né? Por que eu não dei um exemplo de vender? Porque vender envolve todos os outros. Certo? Então, vai ter diferentes momentos da sua venda, onde você vai ter diferentes objetivos. Certo? Qual que é o primeiro objetivo da venda? Uma comunicação precisa partir de qual desses? Não é o 4, por favor, compre. Né? Buscar informação. Então, eu sempre começo com perguntar. Perfeito. Depois que eu vou para a minha vitrine, depois que eu faço a minha apresentação, que seria o informar. Né? E aí eu instruo sobre condições de pagamento, instruo sobre o meu produto, o meu serviço, certo? Bom, para a gente poder seguir, eu preciso falar para vocês o que eu vejo a rodo como, enfim, consultor de empresas. Eu trabalho muito ajudando empresas e equipes a se comunicarem melhor entre si e com clientes. E o que eu mais vejo nas palestras, e tenho certeza que vocês já viram apresentações assim também, que é gente chegando assim, ó, então vamos supor que eu fosse chegar aqui de um jeito óbvio, certo? Qual que seria o jeito óbvio? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, e eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho, né, de uma coisa que eu faço, que né, trabalhar com comunicação, e espero que vocês aproveitem aqui, certo? Quem já viu alguma apresentação assim? Já viu pessoas assim, oi, tudo bem, né? Eu trabalho muito com recrutamento, né? Eu ajudo jovens aprendizes a, né, enfim, entrar no mercado de trabalho, né? Estão lá pela primeira vez. Então, eu rodo muito salas de espera de empresas, assim, eu vou com eles e tal. E dá para ver claramente, né? O candidato que chega lá, primeiro que ele não sabe se a sala é aquela mesma, né? Essa é a sala da entrevista. Desculpa. E outra coisa, a pessoa, com licença, tudo bem? Aqui é sala de entrevista? Ah, tá bom, obrigado. Presença, né? Então, a gente precisa saber começar a nossa fala, começar a nossa venda. Então, de novo, a gente já viu introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora eu vou entrar em cada uma dessas etapas com vocês. E eu preciso começar pela introdução, que é, ninguém aguenta mais uma venda assim. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais um vendedor que fala, oi, tudo bem? Ah, fica à vontade, tá? Nossa Senhora. Né? Ou então aquele vendedor super excessivo, que está aqui o tempo todo e não deixa você respirar na loja, né? Também não é legal. Mas o que é necessário? Você começar a sua venda, a sua fala com energia, ok? Energia, presença, consistência no seu corpo, ok? Pedro, isso está muito vago. Eu quero formas técnicas, práticas de começar uma venda, de começar uma sondagem. Eu vou dar para vocês. Primeira sugestão, fazer enquete rápida de levantar as mãos, né? No caso de várias pessoas. Você não vai pedir para uma pessoa só levantar a mão, né? Na sua venda individual. Mas você pode fazer uma enquete, você pode perguntar para essa pessoa, nossa, peraí, você é assim, assado, assim, ou assado, assim, ou assado. Para você colher informações de um jeito até mais gamificado, digamos assim. Segunda forma, fazer perguntas reflexivas. Você já pensou o quê? Puxa, eu fico me perguntando se... E para a partir daí você colher informações ou dizer a sua fala. Usar uma declaração surpreendente ou chocante. Então, o que seria isso numa palestra, por exemplo? Né? Você chega, fala, olha, 30% dos fumantes no Brasil morrem por câncer de pulmão. Pá, você faz uma frase, oi, tudo bem, meu nome é Pedro, eu sou médico, pneumologista, e vim falar com vocês hoje sobre os danos do cigarro, por exemplo. Né? Então, você pode usar declarações surpreendentes que geralmente vão girar em torno de dados. Geralmente, a gente traz uma declaração surpreendente. O que eu trago da FISC, né, que eu faço muito com as pessoas com quem eu falo? Eu uso várias dessas do tipo, você sabe há quanto tempo a FISC está em Caçapava? Vai lá, chuta, diz para mim. Você acha que é 10, 20, 30 anos? Quantos? Eu estava fazendo retoricamente, mas vocês me responderam, obrigado. Ótimo. Então, a FISC de Caçapava está aqui há 46 anos. É muito, muito tempo. Ok? Chocante. Então, o que eu fiz? Eu fiz os dois. Eu fiz uma enquete rápida e fiz uma declaração surpreendente em termos de, caramba, uma empresa existe por tanto tempo. É chocante. Próximo passo de você fazer uma sugestão de introdução, por exemplo. Então,
está vendo o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é um celular. Se você acha que é um celular, você vê no lugar errado. Isso daqui é a ferramenta que vai melhorar as suas vendas já. Meu nome é Pedro, sou consultor em vendas. Ok? Eu acho que é comigo, gente. Eu acho que é pessoal. Faça uma analogia, uma metáfora, né? Então você começa falando, puxa, né? Coisas que a gente usa muito lá na FISC. Nossa, o seu filho, né, ele tem 5 anos de idade, quer começar a estudar. Nossa, ele é um tubarãozinho para aprender, né? Nossa, ele adora aprender. Que bom que ele vai poder aprender inglês conosco. Então eu fiz uma analogia ali, né? Nossa, cliente, você é tão bonita, você parece tal atriz. Nem parece, né? Mas você dá aquela ajuda, né? Fazer uma analogia, por exemplo, para iniciar, para fazer uma abertura. Contar uma história. A gente vai se aprofundar hoje em técnicas de contar histórias, tá bom, pessoal? Então, eu tenho um momento dedicado na nossa fala de hoje para a gente ver como que a gente pode contar histórias efetivas que os nossos clientes ouçam. Faça uma promessa, gere suspense. Então, cliente, olha, que bom que você veio até nós, ó, fica aqui que eu tenho uma novidade para você. Segura aí que eu já volto. Okay? Eu vou te contar uma coisa que eu acho que vai te ajudar no seu problema. Criar uma visualização, imagine que tal coisa, imagine que nós vamos, né? Imagine o seu filho estudando aqui, imagine o quanto que a gente pode te ajudar com a nossa padaria, promovendo um coffee break para o seu evento, imagine o quanto eu posso mudar o seu lazer com os móveis da minha loja, ok? Então, imagine, né? Isso é sugestão mesmo, clássica. Eu sou formado em hipnoterapia e essa é a primeira coisa que a gente aprende, né? Pedir para a pessoa imaginar alguma coisa, não... Ela não vai ficar em transe nem nada, é só para você ajudá-la a se colocar no lugar de quem, adquirindo o seu produto, vai ter um problema solucionado. Ou então, é claro, ser objetivo. Também não tem problema nenhum. Ok? Olha, tudo bem, eu vim falar de tal coisa para vocês. A cada cliente dá a César o que é de César, né? Então, você vai adaptar isso daqui para cada um dos seus clientes. Ok? Hoje, quais que eu fiz com vocês? Eu fiz uma enquete rápida entre vendedores e empresários. Eu fiz perguntas reflexivas, né? Eu usei a analogia dos gregos, por exemplo. Eu fiz uma promessa com os presentes que eu vou dar para vocês no final e pedi para vocês imaginarem o que seria uma comunicação efetiva. Então, eu espero que o que eu estou dizendo para vocês não é para ser confuso, não é para você ter que escolher um desses, é para isso estar cada vez mais apropriado no seu vocabulário e você ter mais estratégias de venda e não só uma, não só aquela que o seu chefe passou, mas que você possa colocar o seu tempero à luz dessas estratégias. Bom, falamos da introdução, vamos falar de desenvolvimento, então. O meu desenvolvimento de qualquer fala, e de novo, eu bato a tecla nisso, o que eu estou falando não é só para vendas, não é só para uma palestra, mas é para a sua comunicação de qualquer coisa. Você precisa ter fichas de organização. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estruturar a sua fala. Ou então, e daí é uma grande ferramenta de vendas que eu vou falar para vocês no terceiro ponto, você ter scripts. Scripts prontos. Eu vou falar mais disso para vocês. E aqui vai ser um puxão de orelha para os empresários, os vendedores, eu vou ajudar vocês, tá bom? Vocês vão sair daqui com tarefa pro empresário, e não só para você, vendedor. Então, o que seria uma ficha de organização? Uma ficha de organização, ela é tudo que organiza para você o que você vai falar. No caso, por exemplo, os benefícios do seu serviço, isso óbvio você tem que ter na ponta da língua, mas você também tem que ter na ponta do lápis, ou na ponta do WhatsApp. Ou seja, todos os benefícios, o que é o seu serviço, contornos de objeções, argumentos XYZ, histórias de sucesso. Vocês já têm isso pronto? Vocês têm um acervo de vendedor de cases de sucesso? Alguém tem? Levanta a mão para mim. Ó, eu tenho pelo menos 5 histórias guardadas, depoimentos coletados. Eu tenho a história da minha empresa na ponta da língua. Quem tem? Ok. Quem tem aqui, de cara, os 10 benefícios da sua loja, do seu produto ou do seu serviço? 10, não são 3. Quero 10. Eu vou bater meia palma. Tá. Já é um pouco. Ok, então vocês têm que ter isso pronto. Chefes, vocês têm que produzir isso, ficar num acervo, ficar num drive. Ok? Preciso ter YZ, tudo anotado.
E isso é diferente de você ter um slide, ou ter um material de apoio, ou ter uma vitrine. Então, não quer dizer que para você apresentar o produto, você vai ter que ter a vitrine, porque se não tiver a vitrine, você não apresenta. Não é assim. Né? Você tem que estar na padaria, você tem que estar na loja de imóveis para daí apresentar as coisas. Não. Você sabe muito bem que vendas acontecem no ônibus, venda acontece na esquina, venda acontece no lugar onde você menos espera. Então, por exemplo, hoje, eu montei a minha apresentação sem os slides. O slide não é foco para mim, o slide sou eu. Eu que estou me comunicando com vocês. Você é vendedor, o foco é você e o cliente. E o produto só vem para contribuir para o que você está falando. O que eu mais vejo, por exemplo, é professor, né? Eu fico com professores, né? Trabalho com eles, então o que eu vejo deles? Ele vai explicar um livro, né? Vai explicar uma lição para o aluno, né? Para os alunos, e ele faz assim, ó. Então, pessoal, tananana, e ele dá aula para o livro e não para a pessoa, né? Ou um cliente que vai vender uma roupa e vende quase para roupa, né? Tá falando, então essa roupa aqui, ela é muito legal. Nossa, né? E não dá. Estão comigo, pessoal? Sim, beleza. Ok. Então, de novo, slide não é a sua ficha de apresentação. O seu mostruário não é a sua ficha de organização. Sua ficha de organização é um documento interno do qual o cliente não tem acesso, onde você vai consultar informações para enviar para ele, ok? Ou você vai consultar informações, ou você vai consultar scripts. Eu vou falar disso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Mas, bom, o que seria um desenvolvimento de uma fala? O seu primeiro argumento, que vai ser uma instrução X. O seu segundo argumento é uma história. O terceiro argumento é um dado numérico. Então, por exemplo, me deem um ramo, por favor. Roupas fitness. Legal. Então, cliente, tudo bem? Puxa, olha, eu queria te contar, né? Você vê aqui, fica à vontade e tal. Eu queria te lembrar que a gente tem uma promoção aqui dessa arara aqui, que ele está com 50% de desconto, tá bom? É só você ver se está com a tagzinha, que daí você garante esse desconto. Fiz a instrução. Eu fico vendo muita gente procurando esse item específico que está acabando, né? Até ontem veio uma menina que queria e não tinha mais, mas a sorte que hoje chegou. Então aproveita que vai acabar logo. Contei uma história. E ó, eu te digo mais, de todo mundo que compra aqui, todos voltam para pegar essa bermuda. Eu dei um dado X, né? Assim, e declaro que você vai adaptar para o seu caso. O que eu preciso de vocês, vendedores, é que vocês tenham um repertório, que vocês tenham um recurso de contar 1, 2, 3, 4 histórias, adaptadas para cada tipo de cliente. Por exemplo, na Fisk, as minhas vendedoras, eu não sei, Ingrid, se você está assistindo, Clarice, tudo bem? Seja bem-vindo ao Big Brother, como vai? Então, as minhas vendedoras, elas têm na ponta da língua cases de sucesso, né, depoimentos de pais, de cada ramo. Então, se vem uma menina de 4 anos de idade, o pai quer fazer a matrícula de inglês. Ela tem depoimento de uma mãe de menina de 4 anos. Se vem um aluno adulto de fábrica que quer para entrar numa loja, que é uma promoção dentro da fábrica. Eu tenho um cara que conseguiu uma promoção dentro da fábrica. Então, você entregar esses cases de sucesso, em qualquer ramo que seja, ok? Eu não estou falando que é muita coisa, não. É você contar de um cliente satisfeito com o móvel que ele comprou contigo, né? Com o pão que ele comprou na sua padaria. É mais simples, ok? E, bom, o que eu falo de fazer uma ficha, quando você for fazer uma apresentação formal, aqui eu estou usando essa ficha para pensar palestra propriamente dita, e depois eu vou adaptar para vocês em vendas, mas é basicamente a mesma coisa. Então, eu coloco literalmente numa ficha, num papel, essas palavras eu escrevo introdução, 2 pontos, desenvolvimento, 2 pontos, conclusão, 2 pontos. E eu coloco ali o objetivo da minha fala. No caso, vamos ver como ficaria a minha ficha de hoje. Então, hoje, a minha introdução seria começar para levantar a mão, essa diferença entre empresário e vendedor. Então, eu fiz isso não é porque eu sou simpático, é porque era uma estratégia minha. Quer dizer, eu sou simpático também, né? A história dos gregos que eu coloquei para vocês do oráculo, daí eu ia me apresentar, falar dos objetivos e os combinados. Atualmente, a gente está vendo quais são os aspectos da oratória, estamos nas etapas, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de storytelling. E aí eu vou seguindo. Lembrando, o meu objetivo aqui é instruir vocês. Então, o que eu preciso de vocês, agora adaptando para vendas, é que vocês tenham scripts de início, meio e fim para cada etapa da sua venda. Então, por exemplo, primeira etapa de venda é uma sondagem. Você tem que ter pelo menos 5, 6, 7, 8 tipos de sondagem. E daqui eu vou falar especificamente de vendas por WhatsApp. Quem aqui faz vendas por WhatsApp? Levanta a mão. Ok. Pessoal, se você trabalha pelo WhatsApp... Quem aqui tem script de WhatsApp antes? Então, as mãos não estão batendo. Era para ter a mesma quantidade. Vocês percebem?
Todo mundo que vende por WhatsApp precisa ter script, ok? O que é script, Pedro? É tudo que você tem que mandar toda vez. Tudo que você tem que mandar sempre. Eu vou explorar isso mais com vocês daqui a pouquinho. Mas, no caso, seria eu desenvolver uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, para um tema, para um benefício do meu serviço, por exemplo. Né? No caso, eu quero informar sobre um benefício. Eu vou introduzir o benefício, vou explicar o benefício e eu concluo esse benefício. Agora, eu vou fazer uma outra sondagem, eu quero perguntar o que ele achou daquilo. Então, eu tenho uma introdução da minha pergunta, eu tenho desenvolvimento das minhas perguntas e eu tenho uma conclusão da minha sondagem. E isso você vai aprender a fazer com o tempo para que a sua comunicação fique mais profissional. Profissional não quer dizer robótica, profissional não quer dizer automatizada, mas que você, de fato, tire as informações que você precisa do cliente e você consiga fazer uma boa venda. E, por fim, a conclusão, não da minha palestra, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas a etapa de conclusão de uma comunicação. Eu falei para vocês que vocês precisam revisar o porquê. Então, na conclusão, né, eu coloco esse ícone da mochilinha, porque eu acredito que as pessoas precisam sair de uma conversa com você com a mochilinha delas mais cheia do que ela entrou. Então, você está dando alguma informação, você está, né, tendo uma interação ali com ela. Ela precisa sair dali, puxa, conversei com tal atendente e agora sei que... Taranã, taranã. Você tem que deixar isso claro, claríssimo para o cliente. Então, você precisa ou pode revisar o porquê. É no momento da conclusão que você faz o call to action, né? Que daí você pede a matrícula, que daí você pede a compra, que você estimula para fazer o pagamento. Aí é nessa conclusão que você vai amarrar tudo isso, óbvio, claro. E uma coisa que todo mundo faz, eu quero que... Se vocês saírem daqui sem fazer, sabendo que vocês não podem mais fazer isso, eu já vou ter ganho à meia-noite. Okay? Quem aqui já fez isso? Ou já viu alguém fazer? Então, pessoal, queria agradecer a parceria de vocês, foi muito bom estar aqui. E, então, e daí eu acho que daí é isso que eu, né, trouxe, né? Ou na minha venda, então, eu tenho esses produtos, eu tenho isso aqui, e é isso. Né? Então, é para abolir o é isso da fala de vocês, ok? Vocês não devem terminar a fala de vocês com é isso. O que é o é isso? Ele é eu vou dar uma explicação um pouquinho fonética para vocês, para ver se vocês entendem, que é o seguinte. Quando a gente está inseguro da nossa comunicação, todo mundo já fez isso e todo mundo já viu alguém fazendo isso. A gente trabalha é um uptalk, né? Que é falar assim. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Fica à vontade, viu? E daí, alguma hora, a gente precisa baixar essa fonética, né? Essa entonação. Então, muito obrigado. Meu nome é Pedro. E é isso. E deu é isso, fecha as coisas, né? Então, evite isso, porque é um vício de linguagem do brasileiro especificamente, né? De não saber acabar as coisas. A gente não sabe. A gente sabe começar, a gente sabe falar, a gente adora. Mas a gente não sabe terminar as falas, né? Porque também tem um vício do vendedor, que é o seguinte. Eu preciso estar em contato com esse cliente o tempo todo. Eu preciso ficar falando. E o quanto ele quiser falar comigo, eu vou ficar falando com ele. O quanto ele quiser falar comigo, eu vou falar com ele. E não, você pode interromper. E mesmo que você não interrompa, você deve finalizar em algum momento. Tá tudo bem. Em alguma medida, quem nunca se sentiu aliviado? Ai, graças a Deus, aquele vendedor parou de falar comigo. Né? Não espera chegar esse momento. Você já pode falar, então, ok, obrigado. E eu vou dar algumas técnicas a mais para vocês de conclusão. O que eu sugiro? Qual que é essa técnica, né? Você já ter preparado uma frase final. Todo mundo estuda como vai abrir a sua palestra, como vai abrir a sua fala, né? Mas não estuda como vai terminar, ok? Então, eu já tenho na minha fala 4 frases que eu já internalizei e já estão nos meus scripts de comunicação de WhatsApp. A principal fala que eu faço, principalmente porque eu faço muita consultoria, eu converso muito com clientes. Então, qual que é a fala que eu sempre termino? Então, cliente, puxa, muito obrigado, sempre bom falar com você. E qualquer coisa que você precisar, você pode me acionar aqui. A minha função é te ajudar. Sempre, isso eu falo para todo mundo. Okay? Que eu quero ajudar mesmo. Então, você precisa ter uma fala sua que não é o é isso. Pode ser do jeito mais automatizado possível, que eu não recomendo. Uma frase que todos os vendedores falam, não aprovam, a empresa fez isso, não gosto. Ou então uma frase que seja sua, fala, puxa, olha, muito obrigado, eu estou à sua disposição. Olha, eu estou aqui, se precisar de qualquer coisa, esse é o meu contato. Olha, eu estou ali do outro lado, mas qualquer coisa, faz assim que eu estou te vendo, daí você vem aqui, tá bom? Uma coisa simpática, ali que você fala, ó, eu estou aqui, eu que estou encerrando esse momento. Isso é legal.
ok? Bom, vimos então o que é oratória do ponto de vista técnico. Fizemos aqui um compilado de técnicas para vocês. Agora vamos ver o que é uma narrativa humana, como que a gente coloca o nosso tempero nessa nossa comunicação, ok? Antes de eu seguir para essa segunda etapa, eu quero lembrar quem está chegando agora, quem ainda não escreveu, eu vou pedir que vocês peguem um papel e escrevam dúvidas que vocês tenham. Talvez à luz do que eu estou falando, surjam até mais dúvidas, problemas. Podem escrever, que a Karen daqui a pouquinho, né, Karen, vai começar a pegar esses papéis para a gente poder solucioná-los aqui, tá bom? Narrativa, storytelling. Eu vou mostrar para vocês um trecho curtíssimo da fala do Obama. E nessa fala, ele transmite tanta emoção. E ele faz todas as coisas, ele utiliza todas as técnicas de storytelling para encorpar a comunicação dele. É uma fala em inglês. Se você não entende inglês, melhor ainda. O objetivo não é entender o que ele está falando. Eu quero que você preste atenção em toda a linguagem dele que não é verbal. O Adriano, daqui a pouquinho, pode preparar para dar play, Adriano? Essa é uma fala que ele faz após mais um incidente, infelizmente, de mass shooting, de atentado em escolas, né, que tiraram lá nas escolas. E ele está muito triste, né? Isso na época que ele era presidente de fato. É um trecho curtíssimo, mas que eu acho que dá para a gente pescar coisas muito legais. Rights were stripped from college kids in Blacksburg and Santa Barbara, and from high schoolers at Columbine, and from first graders in Newtown. First graders. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, Tudo bem? Conseguiram ver a emoção dele? Certo? Então, claro, nossa, Pedro, então você está me falando para chorar com o cliente? Não é isso, tá bom? O que ele traz aqui são técnicas narrativas, e eu não estou falando que ele faz de propósito, não é encenação, é que ele realmente incorpora essas técnicas narrativas na hora da sua comunicação. Que técnicas são essas? Eu vou dar algumas estratégias para vocês. Então, eu vou falar de storytelling, vou falar de ênfase, vou trazer alguns cuidados para vocês na hora de comunicar uma emoção e vou falar de um grande aspecto da minha palestra de hoje, que é esse alinhamento com o corpo, voz, corpo e conteúdo. Então, o que o Obama faz nesse clipe, eu acho que a gente pode aprender a fazer na nossa venda, que não é chorar, tá bom? Então, para eu começar dizendo o que ele disse, eu preciso revisar esse conceito de contação de histórias, ok? Quem aqui se considera um bom contador de histórias? Ninguém. Okay. Quem aqui é bom fofoqueiro? Ok, então você sabe contar histórias. Ok? Quem aqui consegue engajar com seus filhos? Fala assim, eu consigo animar meu filho quando está triste, eu consigo ali contornar uma criança, por exemplo, né? Acolher uma criança. Quem consegue fazer isso? Ok, você tem storytelling. Okay? Então, storytelling não é você ser um contador de histórias, vir aqui no palco, fazer nada disso. O que é, fundamentalmente, é você percorrer um caminho específico na sua história. E aqui eu estou trazendo para a venda, ok? Então, toda história de vendas, especificamente, vai seguir 4 etapas. Primeira etapa, o apocalipse, o problema, a situação iminente, destruidora, que o meu cliente está passando e eu vou solucionar para ele, ok? Perfeito. Você me trouxe uma coisa ótima. Nem sempre o cliente está com um problema. Ótimo. Ótimo. Então, ele pede uma solução. Ótimo. Ele tem um problema.
ele tem um problema. Você já está me trazendo uma situação que já é 70% melhor, que ele já está querendo comprar. Né? O nosso desafio é a gente conseguir fazer com que a pessoa veja valor no nosso produto, que às vezes ele não quer comprar tanto. Né? Perfeito. Quando você vai para o espaço dele, que é o que no marketing digital às vezes a gente conhece como PAP digital, né? Porta a porta digital e tal, você leva com você, numa mochilinha, a solução, e você também leva na sua mochilinha o problema. Okay? Então, contar uma história significa você dizer para ele que aquele problema existe, às vezes ele nem sabe. Certo? Por exemplo, tem muitas pessoas em Caçapava que não sabem que inglês é uma coisa obrigatória no currículo. Aquilo não é um problema para ele está lá feliz da vida. Eu preciso falar, irmão, como assim você não fala inglês? Isso é para ontem. Você não sabe que pessoas que não falam inglês ganham 40% a menos, que não conseguem avançar no mercado de trabalho, que não têm as mesmas oportunidades de emprego e que tem um mundo cultural e acadêmico muito mais reduzido? Peraí, onde você está vivendo? Né? Então, eu apresento um problema para ele. Né? É claro que eu apresento a solução. Né? Eu sou uma escola de inglês, eu quero te avançar no mercado, eu quero que você ganhe 40% a mais. Né? Aí eu dou os benefícios da minha solução e encerro com uma call to action. Ou seja, eu contei um problema, eu criei um problema, eu apresentei essa solução, eu adiciono os benefícios dessa solução e falo, vamos fechar? Me deem um ramo, por favor. Um ramo de empresa qualquer. Calçados. Quem é a moça dos calçados? Você é a moça dos calçados? Qual é o seu nome? Juliana, eu vou usar o seu ramo de exemplo no final, tá bom? Você vai poder sair daqui com copia e cola do que eu vou falar. Mas na loja de calçados, né, o que seria um problema? Juliana, o que você mais enfrenta são dificuldade de vendas de ir atrás do cliente, o cliente vem até você, como que é? Eles estão procurando alguma coisa. Ok, o que geralmente eles estão procurando? Geralmente eles não sabem. Perfeito. Ele te traz um problema e você tem que subir em cima desse problema e montar nesse problema. Falar, você não sabe mesmo o que você quer. Eu vou te dizer. Né? Então, o que seria trabalhar no calçados com identificação de problema? O cliente chega e fala, puxa, olha, me conta, o que você está buscando? Você não sabe? Puxa, você veio no lugar certo, então é aqui que você vai descobrir. Né? Que legal que você está à procura de um calçado. Eu vejo mesmo que muita gente vem aqui comprando de outros lugares que às vezes não tem a mesma qualidade e eles se frustram. Eles não ficam felizes com o produto que eles compraram, porque de fato não é de uma boa qualidade. É por isso que eu estou aqui na cidade há quanto tempo, Juliana? Eu estou desde 2018. Eu atravessei uma pandemia inteira oferecendo para as pessoas a oportunidade de dar um descanso para os pés que estão cansados deles. Então, vamos dar um descanso para o seu? Certo? Nossa, foi poético isso, né, gente? Perfeito, mas é isso mesmo. Ah, tá ótimo. Perfeito. Você só vai atendê-lo. Eu diria que é diferente. Eu diria que, eu diria que só porque você vai atendê-lo não quer dizer que você não vai fazer uma venda. Porque tem um trabalho importante, que é assim, o cliente pode vir comprar, ele está certo, ele quer o sapato tal, no tamanho tal. Quer dizer que você não vai fazer uma venda? Não, quer dizer que você vai fazer uma venda. Ela está na boca da botija? Ela está na boca da botija. O que não está na boca da botija, no cliente que já quer? A fidelização. Então, quando o cliente compra, tem uma segunda compra, que é fidelizar. Porque eu posso comprar exatamente o que eu quero, eu cheguei sabendo e ser muito bem atendido, ou eu posso comprar o que eu queria, conseguir o que eu queria, mas não volto mais lá. Então, você pode perder essa venda. Não porque ela está fácil, mas justamente porque ela estando fácil, você tem um segundo trabalho, que eu convido a Karen a me permitir para voltar para a fala de revenda num segundo momento, que é fidelizar esse cliente. Certo? Tudo bem? Legal. Quero dar estratégias técnicas de comunicação para dar ênfase para vocês, tá bom? Nós temos 4 jeitos de dar ênfase, por favor, anote. Ok? Na sua fala, você tem que treinar isso, teatro mesmo, ok? Primeira estratégia de fala. Eu vou dar uma frase aqui para vocês, digamos, não faça mais isso. Eu falo para o meu filho, por exemplo.
Primeira estratégia de fala. Filho, não faça isso. Primeira estratégia, gestual. Uma ênfase, verbal, né? Não faça isso. O verbo, a palavra, eu dou uma ênfase. No caso, vamos ver. Filho, não faça isso. Qual a palavra que eu estou reforçando? Não, perfeito. Segundo, filho, não faça isso. Segunda ênfase, gesto. Ok? Terceira ênfase, filho, não faça isso. Repetição. Ok? Quarta forma de dar ênfase. Filho, não faça isso. Pausas. Ok? Então, a gente tem ênfases verbais, gestuais, de repetição e de pausa. Obama é um mestre da última técnica. O Obama, às vezes, até dá vontade de colocar ele no 125 do WhatsApp. Porque, às vezes, ele dá aquela pausa. Vocês viram no vídeo? E, claro, ele está dando pausa porque ele está sentindo. Aquilo é difícil para ele, né? Pedro, como que eu trago isso para minha venda? De todas as formas. Ok? Me dê um ramo. Tabacaria. Você me coloca em cada uma, né? Legal. Você vende acessórios também, moça? Você vende acessórios de tabacaria? Ótimo. Legal. Puxa, cliente, fico muito feliz que você está atrás desses itens aqui, né, para você comprar. E fico muito feliz por duas coisas. Primeiro, que você veio no lugar certo, né? E segundo, as coisas que eu tenho aqui, ó, eu tenho certeza que vão servir para você. Então, usei pausa, usei repetição e gesto, né? Então, eu não estou falando para todo mundo virar um showman, não estou falando isso. A questão é, existe um nível da comunicação que você pode melhorar para sua comunicação, primeiro, ser mais calma. Tá tudo bem você, vendedor, falar mais devagar. O que eu sinto é que o vendedor, botaram tanta coisa na cabeça dele que ele tem que falar, aquele vendedor conteudista, né? Tem que falar e falar rápido, né? E não, você pode falar devagar, olho no olho. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Você está procurando o quê? Um vestido? Puxa, que legal. Eu vou te ajudar a encontrar o seu vestido. Presença, de novo, né? Então, essas ênfases são estratégias muito boas para você poder aumentar um pouquinho. Claro, eu estou caricaturando para vocês, mas o que eu quero é que vocês saiam daqui falando, puxa, peraí, tem jeitos de eu falar de um jeito um pouquinho melhor, mais calmo e mais efetivo. Lembrando, quais são as estratégias de ênfase? Verbal, gestual, repetição e pausa. Quero falar um pouquinho, quero comentar, isso daqui é uma coisa que eu faço questão de incluir nas minhas palestras sobre oratória, a questão do improviso, ok? Quando vocês pensam em improviso, o que vem à cabeça de vocês? Falem para mim, assim, o que vocês imaginam? Contar uma história, o que mais? Improvisa ali, o que é improvisar? Você pega de surpresa e daí você tem que falar mais ou menos de uma coisa que você não sabe muito bem, né? Tirar um coelho da cartola, metaforicamente. Perfeito. Enrolar. Era aí que eu queria chegar. Né? Então, vamos dar uma enrolada, né? Improvisa em alguma coisa. E eu queria dizer que, do ponto de vista técnico da oratória, improviso é o oposto disso. Prestem bastante atenção. Ok? Um bom improvisador é aquele que conhece tanto o assunto que ele consegue improvisar a sua comunicação. Ele tem tanto domínio técnico do conteúdo que ele vai falar, que ele pode começar pelo final, no meio, através do assunto, que ele sabe improvisar o seu caminho na sua comunicação. Que é o contrário do que a gente imagina, que é eu não estou apropriado, eu não sei muito bem do que eu estou falando, eu tenho que enrolar, eu tenho que improvisar aqui. Então, dica, né, quando a minha querida me traz, olha, improvisa quando você é pego de surpresa, né? Se você for pego de surpresa, qual que é a primeira coisa que eu recomendo você fazer? Foge. Tenta não engajar nisso. Mas às vezes já acontece, por exemplo, aconteceu muito comigo. A gente fazia os coquetéis da FISC, a gente fazia reuniões, alguém fala, e você, o que você acha? Né? Ok. Primeiro você precisa pensar, eu sei o que eu acho mesmo? Eu tenho essa opinião formada ou não? Né? Se você tiver ótimo, você improvisa do ponto de vista da autoridade de quem sabe o que vai falar. Se você não tem isso, duas dicas para você lidar com essa surpresa, lidar com esse momento que te apontam as coisas. Primeira coisa, se alguém está te perguntando alguma coisa, ela quer saber alguma informação de você, certo? Então, sonda com ela. Me explica melhor, o que você está querendo de mim?
Literalmente falar isso assim, me explica, como que eu posso te ajudar? Para eu te ajudar, para eu te responder, eu preciso entender melhor o que você está querendo. Para, de fato, não só ganhar tempo, mas é para você entender mesmo. Para você, assim, de fato, o que você quer de mim, né? Como que eu posso te ajudar melhor? Né? Então, no dia de improviso, né? Aparece um cliente, faz uma pergunta para você aí o produto tal tem? Tá, me conta melhor, por que você está precisando dele? O que exatamente? Devolve para ele, lembra? Venda consultiva. Né? Você não tem que ter todas as respostas, mesmo, e tá tranquilo. Eu prefiro 1000 vezes um atendente que me fala, puxa, olha, eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar a solução para você. Do que o cliente que fala, não, mas... Né? E todo mundo já fez isso. Porque sente que tem que ter todas as respostas enquanto vendedor. E não tem. Você tem que mostrar autoridade, inclusive na sua vulnerabilidade, inclusive na sua falha. Isso fecha. Por que fecha? Porque é humano. Né? Se você tenta muito improvisar e dar uma de que você sabe das coisas, o cara fala, essa empresa não é confiável, isso daí está tentando me vender um negócio. Né? Então, não quer dizer que o seu objetivo de venda tem que estar claro. Né? Claro, ninguém precisa dizer. A pessoa sabe que você está querendo vender. Pode ficar tranquilo. Está lá no seu tag, Márcio Vendedor. Não, ninguém vai ter dúvida sobre isso. Né? Agora, o que as pessoas vão ter dúvida é o seguinte, você é uma pessoa legal de conversar? É legal estar perto de você enquanto pessoa. Se for legal, quem sabe eu queira levar a roupa que você está me oferecendo. Né? E uma outra atenção que eu queria que vocês tivessem em relação a vícios de linguagem. Eu queria que vocês me ajudassem a tirar do Brasil essas duas palavrinhas, ok? Eu ainda tenho uma meta, que é tirar da boca dos vendedores. Tá, então, essa daqui é uma roupa super legal, tá? Ela tá R$ 59, tá? Mas se você, né? Então, não, tá, ou né? Então. Você sabe por que a gente faz isso? Eu vou explicar para vocês. Ambos terminam com vogais, né? Então, nós brasileiros temos esse vício de alongar as vogais entre palavras, porque nós somos um povo que coletivamente é avesso ao silêncio. Então a gente fala e a gente preenche a nossa fala para não ficar silêncio, né? A gente faz isso. O que é muito melhor a gente fazer? Ter presença no nosso corpo. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, puxa, cliente, não, claro, não, eu te ajudo sim, imagina, fica tranquilo que eu vejo isso amanhã para você. Ou eu falar, puxa, cliente, que bom que você veio me procurar, amanhã eu te ajudo. De novo, uma comunicação clara. E quando eu digo comunicação, agora eu estou falando de verbal mesmo, assim, de anunciar palavras, né? Eu ajudo, e de novo, vocês falaram, eu fiz o né. Vocês percebem? É um vício mesmo, coletivo, não é fácil de tirar mesmo. E agora a gente entra no último aspecto de narrativa, que é a presença de corpo e a presença de voz. Esse é um aspecto mais importante para mim, porque é a coisa que a gente menos tem competência, que é a gente ter presença na hora da venda. O que eu vejo são vendedores que com 50 anos com certeza vão ter escoliose, porque eles andam assim, né, com medo. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Né? A lombar já ferrou, né? Você precisa mesmo ter uma presença, um corpo. Você está andando, você é vendedor, você está ali defendendo aquela loja, você está vendendo aquele serviço, é bom o que você está vendendo. Eu me posiciono, né? E a gente vai pedir ajuda desse cara aqui para ver a importância da comunicação não verbal na hora da nossa venda. Já já o Adriano vai colocar esse vídeo para a gente, Adriano. E esse cara é o Marcel Marceau. Ele era um clown, né? Ele fazia apresentações de teatro na década de 50, 60, morreu em 2007. E ele foi um marco da dramaturgia do teatro, e ele que, né, é considerado um dos pais do clown, né? Essa coisa que a gente vê, o clown, né? Essas pessoas que interagem. Ele foi o cara que trouxe o aspecto corporal da piada, o aspecto corporal do humor, que depois foi levado, né, Trapalhões, toda essas piadas bem corporais, foi esse cara o pai do negócio. E ele vai trazer pra gente uma cena que eu não vou falar nada para vocês, é inclusive uma cena muda, e eu tenho certeza que vocês vão entender o que está acontecendo. Le petit café de mon enfance. Et ce petit café, on le rencontre encore aujourd'hui à travers les 5 continents. Et pourtant, c'est un vrai petit café parisien.
gostaria que a gente trouxesse esse aspecto mais profissional da nossa comunicação corporal. E daí eu digo comunicação corporal, presença, voz, projeção de voz, articulação de palavras, ou no caso dessa comunicação aqui, puro e simplesmente corpo, né? Então, coisas que eu trabalho com as secretárias, vocês estão aí, vocês podem me dizer, pessoal que está acompanhando online, uma coisa, por exemplo, básica, né? Na física a gente atende muita criança, então o que você precisa fazer com criança? Oi, tudo bem? Como que você está? Né? Então, essa presença de corpo. Os pais falam, puxa, estão cuidando do meu filho. E estamos mesmo. Então, né, vamos fazer isso. Eu tenho uma cliente mais energética, eu vou ser mais energético com ela. Eu tenho um cliente mais sério, eu vou ficar mais formal. Então, você ter essa modulação do seu corpo, né, teatral mesmo, é fundamental para que você vire, não diria um camaleão, mas que você possa atingir mesmo a pessoa, né? E que você não vai fingir nada, você não vai ser uma coisa que você não é, mas você vai poder ter repertório, cartas na manga, para fazer aquilo que na venda, todo vendedor já ouviu, né? O rapport, né? Eu me aproximar do cliente, né? Eu me aproximar da presença corporal dele, a gente faz isso com prática, né? Essa presença corporal, essa presença de corpo e voz é muito trabalhada nos meus cursos. Então, eu trabalho, esse aqui é um grupo de educadores que eu fiz um trabalho de teatro aplicado à educação, já fiz com empresas de vendedores, com pessoas dos mais diversos ramos, que falam, puxa, como que eu posso deixar o meu atendimento, não só um atendimento, mas de fato uma coisa memorável. Então não adianta, eu esqueci o nome da moça que está aqui, que me trouxe do atendimento, perdão, seu nome é? Jane. Então tudo bem, a pessoa pode vir querendo uma compra, eu vou lá e vendo para ela. Mas pode ser que o atendimento seja memorável, se você tiver uma presença. Eu vou usar a Laura como exemplo. Laura, lembra que eu combinei, pedi autorização para eu falar de você. Eu fui lá comprar esse anel na Mística. Eu fui lá comprar esse anel. E eu estava certo do que eu queria. Eu queria um anel de prata, assim, assado, até tantos. Então, eu era o cliente perfeito. Era chegar e vender. Não teve problema. Eu fui lá, pedi tal, primeiro, acolhimento esplêndido da Laura. Ok, isso já me chamou a atenção, ok, mas ela tinha um anel que eu queria, estava no preço que eu queria, beleza, comprei. Isso que eu estou saindo da loja, ela falou, Pedro, vem cá rapidinho. Falou o que foi? Daí eu falo assim, deixa eu polir o seu anel, para ele ficar bem brilhante. Ela não precisava ter feito isso, ela já tinha feito a venda. Então, isso foi o que eu lembrei dela. Não foi quanto custou o anel, não foi quanto que eu comprei. Me lembrou que ela cuidou de mim, de uma coisa que eu nem sabia que eu queria. Eu falei, nossa, mas precisa polir? Ela precisa, você não sabe? Prata fica assim. Nossa, prata fica assim mesmo. Ou seja, ela criou um problema para mim que eu nem sabia que tinha. Que bom, né? Assim, olha lá, eu quero te ajudar numa coisa e te entrega uma experiência humana concreta. Isso é fidelizar, né? Então, no meu curso de oratória, eu já trabalhei com vários clientes, várias equipes, já fiz em company, vou fazer um em company agora no dia 6 de agosto, e ajudo as pessoas a perderem o medo de se comunicar, a perderem o medo de falar em público. E quando eu digo falar em público, não é fazer uma palestra como essa que eu estou fazendo. Falar em público é ter a coragem de avançar numa conversa profunda com o cliente, de você conseguir fazer uma reunião difícil de equipe, de falar as coisas que são difíceis de falar em termos de métrica, em termos das coisas, né, que, enfim, de performance. Tá bom? Vocês estão comigo para a última etapa? Sim. Eu não ouvi vocês. Vocês estão comigo, pessoal? Sim, quarta-feira à noite, vamos fazer esse dia render. E agora a gente entra, né? Eu já falei bastante de vendas para vocês, mas eu queria aprofundar nessa experiência de vender. Então, pegar tudo isso que a gente viu e colocar na hora da venda. Primeiro, eu vou dar para vocês aspectos fundamentais que vocês têm que ter na hora da venda. Coisas que vocês precisam considerar. Ou competências que vocês têm que ter. Primeira competência. Ter autoridade sobre o que você está falando. Okay? Tem vendedores que já estão falando, realmente é isso mesmo. Mas eu vou explorar agora esse assunto de autoridade e não é talvez o que vocês estejam imaginando. Segundo, ter bons scripts. A gente vai aprofundar nisso. Fazer um atendimento, uma venda humanizada. E saber ouvir e falar. Perceba que ouvir vem primeiro. Bom, é de propósito. Então, pessoal, o que seria ter autoridade sobre a sua fala? O que todo vendedor me fala? Ter autoridade é conhecer o produto e o serviço. Não é? Tu fala, não, tem que ter autoridade sobre o produto e o serviço. Parabéns, não fez mais nada que o óbvio. É isso mesmo, né? Porém, ter autoridade como vendedor não significa você saber só sobre o produto que você está vendendo, mas é também conhecer o mercado onde você está.
É você ter propriedade para falar, olha, a solução que eu estou te apresentando, eu já conheço no mercado, eu já sei, eu tenho dados sobre isso. E daí você vai ter que ir atrás desses dados para bancar. Não é para você inventar nada, não. Mas olha, eu sei que o que eu estou te oferecendo é melhor. Né? Eu não tenho nenhum problema de falar para um cliente, falar, não, mas eu estou procurando um curso de inglês, né, nessa faixa de preço aqui. E a de vocês está muito a mais. Ah, não, mas está muito a mais mesmo? Agora a gente parou de fazer isso, mas antes a gente fazia muito, que é assim, ó, então tem uma escola ali na esquina que ela cobra exatamente esse valor. E é exatamente, se você está procurando preço, é isso. Tudo bem. Agora, se você quer isso, aí esse é o nosso valor mesmo. Porque eu acredito profundamente que eu entrego o que você está querendo e mais, né? Assim como a Joana, a mãe da Maria, assim como o João, pai do José, eles também acreditaram que esse valor entregava muito mais do que eles estavam precisando. E foi acima da média o desempenho dos filhos deles aqui. Então, eu tenho certeza que o seu filho vai ter esse desempenho também. De novo, eu só contei uma história, criei um problema, usei um reconhecimento de um cliente. Isso tem que estar na sua fala. Você tem que saber quem é o José, quem é a Maria, quem são esses casos, né? Para você conhecer o mercado, né? Não é só conhecer o produto. É conhecer, por exemplo, Juliana, né? É falar, o que é conhecer o mercado? As pessoas geralmente são indecisas. Isso é conhecer o mercado, né? Tendenciosamente, as pessoas compram mais esse tipo de calçado do que aquele, né? Não só na minha loja, mas em qualquer outra. Poxa, então eu vou colocar esse daqui mais perto da vitrine, né? Então é conhecer de fato o seu mercado enquanto vendedor, certo? E ter autoridade de entender os verdadeiros problemas humanos. E aí eu faço questão de dar uma floreada mesmo na minha venda. De entender que comprar um sofá não é comprar um móvel. É, de fato, você dá para a pessoa a oportunidade de descansar depois de um longo dia de trabalho. Né? Que dar um salgadinho, não é só dar um salgadinho ali na correria, né? Mas é para você dar para ele a oportunidade de ver uma experiência gastronômica maravilhosa contigo. Ainda que seja um produto que você fala, poxa, meu produto é barato, meu produto é simples. Ele é simples, né? Pode ser. Mas o que você comunica é que, olha, ele é... Sabe aquela coisa, é simples, mas é de coração? Mesmo, é de coração mesmo. Eu tô aqui há 18, desde 2018, eu tô aqui desde tanto, e eu tô aqui vivendo para te entregar uma experiência memorável. Essa é a autoridade que eu quero. A pessoa saber que as pessoas sofrem, é você entender que o cliente tem ansiedade, é entender que o cliente está vindo de um dia maluco e acolhê-lo e falar, oi, tudo bem? Você está aqui comigo. Eu estou inteiro contigo. Certo? Scripts, aqui que eu queria chegar, pessoal. Vendedores de WhatsApp, como assim vocês não têm script? Eu tô chocado com isso. Eu acho que eu estava tão chocado com isso que até deu interferência no microfone. Vocês precisam, né? Eu gosto desse termo, automatizar a humanização. Então, não quer dizer que você tem que ter script para ficar tudo robótico. Não é isso. Não quero dizer script nem... Eu não estou falando que você tem que ter texto pronto. Eu gostaria que você tivesse alguns textos prontos. Mas script, eu digo assim, protocolo, processo. Se o cliente traz essa queixa, eu falo isso. Se ele traz essa queixa, eu trago Z. Né? Se ele não gosta disso, eu contorno com tal pergunta. Né? Você tem um protocolo de atendimento, um script de atendimento. As vendedoras da FISC que estão assistindo agora sabem que a gente tem fichas e fichas. Você pode consultar qualquer problema que o cliente tenha, já fidelizado ou não, que a gente sabe por onde encaminhar. Então, minha sugestão para você, senta com seu chefe, senta com seu vendedor e fala assim, é fácil, porque vocês já estão fazendo isso. Se você não tem script, o que está acontecendo, vendedores me digam, se está acontecendo o seguinte, você acaba copiando mensagem que você mandou de um cliente para o outro, porque ela é parecida, tipo assim, oi, tudo bem, seja bem-vindo, meu nome é tal. Ou uma proposta financeira que está ali daquele jeito. Né? Estrutura isso, né? Coloca emoji, coloca negrito, coloca itálico, coloca uma emoção humana, coloca seu nome, oi, tudo bem, eu sou a Juliana, eu sou o Pedro e tal. E tenha isso num acervo para vocês. O que as secretárias fazem é, a gente tem isso no arquivo de Drive, e daí um Excel, cada aba é um tipo de mensagem. Então, os meus professores, por exemplo, eles têm mensagem para tudo. Aluno que falta, aluno que tem dificuldade em tal coisa, aluno com comportamento desafiador, adulto que tem dificuldade de presença, tudo isso tem script, que ele vai copiar aquele texto, né, que é um texto muito bem feito, não é um texto que parece que é, sabe, robotizado. É de fato para você não perder tempo tendo que digitar as mesmas coisas sempre. Porque você digita uma vez, você está entregue. Você digita a segunda, você já está mais rapidinho. No terceiro, você está monossilábico, né, porque você tem que fazer várias vezes a mesma coisa. Então, isso que eu quero dizer por automatizar a humanização. Isso facilita o seu atendimento para atender mais rápido. Fundamentalmente, vendas por WhatsApp, você precisa ter algumas estratégias. E, principalmente, se você for gravar áudio ou fazer ligação, que é o novo enviar cartas, né? Você recebe uma ligação e fala, alguém morreu.
né? Porque ninguém mais liga. Mas se você ainda tem a política, né? E que eu acho que é muito efetivo, de gravar áudio, se apresentando, ainda que você fale o script que você escreveu, olha que ótimo, né? O cliente está ouvindo a sua voz curta, também não vai passar, não vai fazer podcast, né? Mas você também pode ter script para isso. Pedro, eu não tenho script. Por onde que eu começo? Você começa por aquela estrutura, presta atenção. Você tem que gravar um áudio para um cliente, sobre qualquer coisa que seja. Você vai sentar e vai escrever no papel. Qual que é a introdução da minha fala? Oi, cliente, tudo bem? Preciso falar com você sobre tal coisa. Você deu o objetivo. Argumento 1, 2, 3, preciso te falar disso, disso, disso. Tudo bem? Fica aguardando a sua resposta, estou aqui à sua disposição. Conclusão. Pô, e você grava. Ok? Então tem que ter uma ordem. Todo mundo já ouviu o áudio WhatsApp que a pessoa... acontece muito isso com algumas pessoas que eu conheço, que grava o áudio e daí vai pensar no que vai falar. E daí demora muito, porque o cliente não está mais acostumado com isso. Ele precisa de uma pessoa que sabe do que está falando. E o script vai te ajudar. E o atendimento humano, né? Essa venda consultiva é o acolhimento de objeções. Olha que interessante. A gente fala muito de contorno de objeções, não é? Tem que contornar. O cliente apresentou um problema, tem que dar a volta por esse problema. Não, você acolhe essa dúvida, acolhe esse problema. Quem aqui atende ou já atendeu clientes mesmo, já são clientes, que trouxeram um problema, um pepino para você? Óbvio, né? O que geralmente acontece, eu vejo isso a rodo, eu vejo isso muito. O cliente traz um problema e você quer tamponar o problema. Se você pudesse pôr uns esparadrapo na boca dele, você colocava. Tentando se justificar, tentando, não, mas é que não foi bem assim. E o cliente querendo falar, o cliente vindo, falava, você, puxa, desculpa, não, é que não foi assim. Não. O que você tem que fazer como um lugar de autoridade? Acontece muito isso comigo. Vem pais reclamar de alguma coisa, fala, pai, senta aqui, me fala tudo. Me fala, o que está de errado? Me conta. Mas é só isso, tem mais alguma coisa que você não está me contando? Que você queira me contar do que não está funcionando no serviço aqui? Pode me falar. Então, espera ele falar tudo primeiro, para depois você tentar contornar essa objeção. É isso que eu quero dizer por acolher. Acolhe a dúvida do cliente. Acolhe a dor. Puxa, eu entendo que você está se sentindo assim. E daí tem um método, né? Já ouviram falar do método LAT? Ouvir, não? Karen, depois deixa eu dar esse treinamento aqui também. Tá bom? Eles precisam. Basicamente, né, o que é humanizar? É solucionar problemas humanos verdadeiros mesmo. Falar, olha, eu entendo que você tem um desafio, eu entendo que você está sem dinheiro, eu entendo. E a partir daí, o que eu posso oferecer para você? E eu não preciso nem falar como a pandemia afetou tudo isso, né? As pessoas estão sedentas por alguém que as ouça. Todo mundo que tem um cliente um pouquinho mais fidelizado sabe que esse é o cliente que senta no seu balcão e não vai embora. Que gosta de falar. E que bom, né? Tem que ficar lá mesmo, porque quer dizer que ele gosta da sua empresa, é um ambiente gostoso. O que eu quero é que cada vez mais o meu cliente fala, puxa, depois de 2 anos de pandemia, aquela menina me atendeu bem para vender um calçado que seja, para vender um salgadinho, mas ela me atendeu bem. Puxa, que bom. Tô aqui em Caçapava, eu existo, né? E eu especificamente acho, na minha análise de mercado aqui de Caçapava, nós somos uma cidade muito gregária, cidade de simpatia, não é mesmo? E isso é verdade na forma como o comércio acontece. A gente sabe, né, eu não sei as experiências que vocês têm com marketing digital, mas a gente sabe que ele funciona até um tanto. Ele vai automatizar, ele vai viabilizar para vocês, mas a gente sabe que uma boa parte das nossas vendas é o boca a boca, é o cliente que indicou para quem, né, e ele só faz isso se ele tem uma experiência memorável. Se você de fato acolheu ele, para além de outras coisas, né? Falou, puxa, tô sentindo que você quer um café? Sabe, essa coisa a mais, essa coisa um pouquinho a mais, que pode ser desnecessária, né? Você não precisa, é o polir o anel, é aquela coisa que é extra, né? Não precisava ser feita, mas foi. E ouvir e falar, né? Então, ouvir primeiro, colher mais do aluno, ó, colher mais do cliente, perguntar mais dele. Outra coisa que também é muito importante, fazer follow-up. Não sei se vocês têm protocolos, scripts de pós-venda. Né? Então, você fez uma venda para um cliente, você tem o WhatsApp dele. Você tem um protocolo para que toda vez que dê um mês que ele comprou o seu serviço, você entrar em contato com ele. E aí, você gostou? Tudo bem? Ah, que bom, só queria saber se você gostou. Fidelizar. Né? Follow-up com um funcionário, né? Você conversou com ele, dali uma semana, puxa, e aí, aquele processo, como que estava? Né? De novo, uma comunicação clara dos prazos, dos objetivos. Esse ouvir e falar tem super a ver com funil de vendas, ou seja, eu ouço, esse cliente compra de mim, eu fidelizo esse cara com a minha escuta. E, óbvio, ouvir é também você ouvir do cliente o que ele acha.
deixa eu perguntar para vocês. Quem de vocês tem algum tipo de procedimento de pesquisa pós-compra? Levanta a mão. Vocês não... Ok, obrigado. Vocês não têm nenhum processo de pós-venda? Tipo assim, a pessoa comprou, que seja um salgadinho, que seja alguma coisa que ela pegou um WhatsApp, que você tem um WhatsApp, né? Ela te passou, né, em termos de LGPD, que ela de fato passou isso para você, e você nunca entrou em contato com esse cliente de novo, para ele ser um potencial cliente novamente. Você tem que entrar, ok? Então você tem que ter processo para isso. E sobre ouvir falar, eu costumo dizer que toda vez que eu abro essa pauta e trabalho nos grupos, sempre é muito emocionante, porque as pessoas falam assim, eu nunca fui ouvido na minha vida, então eu não sei ouvir direito os outros. As pessoas sempre choram, sempre tem uma pessoa ou outra que no curso de oratória que se emociona. Eu brinco até que eu tenho que fazer o curso de choratória, porque as pessoas precisam, né, elaborar isso. Mas, de fato, as pessoas estão sedentas por atenção. E o quanto a mais você puder dar para elas, você pode ter certeza que vai gravar. E, por fim, pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim? Eu preparei algumas coisas para vocês. Eu preparei algumas dicas, materiais de estudo, que vocês vão poder fotografar aqui, para levar para o seu time, para discutir em grupo, para a gente poder trabalhar isso daqui em diante. Aqui, livro, todos têm que ler, obrigatório. Comece pelo porquê. Um livro fundamental para você estruturar a sua comunicação. Um vídeo curtíssimo sobre a estrutura de histórias. O vídeo Fale como um Líder, ambos no YouTube. E, é claro, a coisa mais importante, a dica mais importante que eu tenho para vocês está ali no espacinho em negrito no canto inferior direito. Qual que é a maior dica que eu dou para vocês para mudar a vida de vocês enquanto vendedores? Um material oferecido por um cara incrível. Ele é um cara que, de fato, eu acredito que entrega isso e muito mais. Então, de verdade, a maior dica que eu posso dar para vocês é fazer meu curso de oratória, é claro, né? É um curso fundamental para você que é vendedor e quer deixar sua venda mais descontraída, mais gostosa e que não seja um fardo para você. Podem tirar foto para quem quiser, na época que eu não tinha cabelo ainda. Tudo bem? Perdão. Até melhorou, né? Para finalizar e eu ir para as perguntas, eu queria encerrar. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Sim? Eu tenho algumas perguntinhas para responder de vocês, que a Karen está coletando, ela já está filtrando para mim. A gente ainda tem mais uns 10 minutos de conversa. Mas eu queria terminar com toda a atenção e o carinho de vocês para o que eu vou falar agora. Eu termino com uma frase. Eu não gosto muito de terminar com frase, eu acho um pouco brega, eu concordo. Mas eu acredito que ela diz muito daquilo que a gente trabalha hoje. Esse cara que é um poeta, o W.B. Yeats, ele é um poeta do século XVII. E ele faz um poema para a amada dele, não é bem aquela coisa assim. E o que ele fala para essa amada, eu acredito que serve muito para a nossa função enquanto comunicador, para a nossa função enquanto vendedor. Ele diz mais ou menos assim, eu não lembro muito bem, mas ele fala: se eu tivesse os tecidos bordados nos céus, se eu tivesse os tecidos do eclipse, da noite e da meia-luz, se eu tivesse os tecidos de ouro e de prata, eu os estenderia debaixo dos seus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu estendi meus sonhos debaixo dos seus pés. Caminhe com cuidado, pois você caminha sobre os meus sonhos. E eu acredito que cada cliente, cada venda, cada conversa, as pessoas estão, inadvertidamente ou não, colocando o sonho delas debaixo dos nossos pés. E a nossa responsabilidade técnica e humana caminhar com cuidado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E eu queria dizer que, Juliana, tá entregue esse para você. Olha que chique você falar, né? As pessoas colocam sonhos debaixo dos nossos calçados, né? Fica chique. Eu achei simpático. E agora eu queria responder algumas dúvidas de vocês, que a Karen vai me dar, certo, Karen? Eu tenho algumas dúvidas aqui. Você quer ler? Claro. Ótimo. Pessoal, a gente recebeu perguntas muito semelhantes, então eu fiz um blend aqui, tá bom? Para a gente otimizar até por conta de tempo. Pedro, a primeira pergunta. Quando o cliente diz não, eu travo. E aí tem muitas pessoas que disseram que travam na hora do não, ou então que fazem o orçamento e o cliente desaparece. Como lidar com isso? Excelente pergunta, Karen. Então, você está lidando com todo cliente
que você vai experimentar alguma vez na vida, que é um cliente que fala não, ok? Você tem 3 saídas para esse cliente. Primeiro, sondagem de por que não, ok? De novo, volta para a pergunta, né? Coisas do tipo, o que está faltando aqui para você fechar comigo, né? O que não te agradou? Me conta, eu quero servir melhor você. Então, você dá a oportunidade desse cliente de falar o que está de errado. Isso é fundamental, ok? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia é você ir atrás dos clientes que não respondem, ok? Daqui a pouco eu falo da galera que trava, mas assim, o cliente que não responde, que ele desaparece, é você ter scripts do que você manda depois de um dia, o que você manda depois de uma semana, o que você manda depois de um mês, e você se mantém em contato com esse cliente, ok? Não estou falando para você ligar necessariamente, se bem que isso é uma estratégia interessante, ok? E tem uma terceira opção, que é, pode ser que esse cliente seja apenas um olheiro, seja aquele assim, estou só curioso, mas de fato ele tá comprometido em não comprar, ele não quer, não faz parte do universo dele, e não há venda que você faça que vai fazer ele comprar. A gente também tem que entender esse lugar desse tipo de cliente. Mas o que eu mais sinto, respondendo essa questão, Karen, é que quando o cliente fala não, o vendedor, primeiro que ele fica nervoso, e ele começa a jogar um monte de benefício, começa a jogar mais. Então, se o cliente fala não, eu tenho que falar mais para convencê-lo. E não é isso. Se o cliente fala mais, eu tenho que ouvi-lo mais para convencê-lo. Então, o caminho é o oposto. Não é você falar mais para, por favor, compre, porque senão vira quase uma justificativa. Por favor, mas olha, eu tenho isso, mas olha, eu tenho aquilo. Não, fala, por que você não fechou? O que está faltando nessa minha proposta para que essa proposta faça mais sentido no seu coração? Certo? E para as pessoas que travam, ok? Travar quando o cliente diz não é questão de vendas, é questão de oratória. É questão de você dar conta da tensão que é você se comunicar com alguém que discorda de você. Okay? Isso é um aspecto muito mais humano, psicológico, emocional, do que propriamente o que eu faço dentro da venda. Você tem que fazer, eu brinco, tem que fazer terapia, mas tem que fazer o curso de oratória, assim, tem que estudar técnicas para que você possa superar esse desafio emocional de receber um não na cara. Okay? Porque isso vai receber na venda, vai receber do pai, vai receber do filho, vai receber do colega, e você vai travar em todas as horas? Não, ou seja, não é um problema da venda, é um problema emocional. Ai, que profundo. Eu já iria embora com essa. Muitas pessoas falaram aqui que não conseguem agregar produto na venda. Foram uma pergunta recorrente. Então, o que dá para fazer? Como agregar mais produtos, sendo que o cliente foi só buscar um anel de prata? Ótimo. Uma coisa que eu não coloquei aqui, pessoal, nos meus scripts, porque eu acho óbvio, mas é necessário falar. Então, eu já falei que vocês têm que ter autoridade na venda, tem que ter bons scripts, tem que ter atendimento humano e ouvir e saber falar. Eu colocaria uma quinta, que eu nem coloquei porque não é o foco hoje. De novo, eu não estou dando um treinamento de etapas de venda, né? Mas uma você tem que ter boas ofertas. Então, você tem que ter ofertas interessantes, né, de vendas duplas, de descontos específicos para aquilo ou para aquilo ou para aquilo. Porque a sua oferta, de fato, tem que ser chamativa. Essa é a primeira coisa. Se o cliente repetidamente não está comprando a segunda oferta que você está querendo, você tem que mudar essa segunda oferta. Ok? Segunda coisa, você precisa buscar, então, assim, pensando, o que tem de comum no serviço ou no produto A, B, C que eu vendo? O que é comum ali? Por exemplo, se eu estou vendendo talher, né? O que mais que eu posso vender dentro desse universo de cozinha que faça sentido para o que ele está querendo? E como que eu vou saber o que faz sentido para ele? Eu tenho que perguntar. Nossa, e aí, por que você está comprando esse jogo de facas, né? Sei lá. Ah, não, porque eu vou levar na casa de uma amiga, a gente vai fazer uma festa. O que eu perguntaria? Ah, é festa do quê? É aniversário? É do quê? É festa de, sei lá, ela mudou para uma casa nova, teve bebê, é chá revelação. Eu entraria no que a gente chama na educação de realidade individual. Eu aprofundo com esse cliente para ver a partir da necessidade dele se tem outra necessidade que ele mesmo não está vendo, certo? Volto a comentar da Laura. Fui comprar um anel, saí com 2. Né? Ou seja, ela conseguiu falar, puxa, né, por que você está comprando esse anel? Ah, não, porque eu acho o anel bonito. Ah, então, esse daqui eu vejo que fica bonito também. Né? Eu percebo que você está atrás de tal coisa. Então, é você mais buscar dele antes de querer enfiar uma segunda oferta goela abaixo. Entender melhor esse cliente. E a última pergunta, que apareceu bastante também. Tá caro. E aí a pessoa trava e não consegue contornar isso. Ou não consegue manter o preço. Algumas pessoas escreveram valores. Mas eu entendo que ela fala de preço. Ela não consegue firmar o preço dela diante daquele cliente que coloca essa objeção. Ótimo. Então, pessoal, preço é uma questão dificílima para todos, especialmente pós-pandemia. A gente sabe que esse é um desafio que todos os vendedores e empresas enfrentam de maneira
global. De novo, eu tenho algumas estratégias para vocês. De novo, isso depende do seu negócio, isso depende do que você pensa, o que você acha que funciona melhor para você. Mas a primeira coisa é, na sua venda inicial, lembra que a gente falou que num dado momento você oferece benefícios? A maior quantidade que você puder dar de benefícios atrelados ao seu, né, produto, vai fazer com que esse produto agregue valor e você vai conseguir oferecer um produto que o cliente tenha percepção, e é fato, que ele não está pagando só por aquilo, mas ele está pagando por aquilo e vem esse combo de benefícios de cuidado, né, enfim, de produtos que vem para agregar o valor na coisa que ele considera cara. Quanto mais ele perceber que, puxa, ele não está me entregando o valor só daquilo. Eu vou dar uma experiência concreta da Fisk. No passado, há 10 anos atrás, o que a gente falava é, olha, a mensalidade é tanto e o livro é tanto. E eles achavam o livro muito caro, né? E depois a gente foi realmente fazer uma reflexão pedagógica, assim, peraí, o aluno não tem só de acesso o livro, ele tem o livro, tem o material de apoio, tem a plataforma online, tem o aplicativo, tem os materiais extras, tem o Drive, tem os livros da biblioteca. Então eu falo, olha, este pacote todo de material didático, ele é tanto. Né? Então, olha, o serviço que eu vou te oferecer, que inclui tal, é tanto. Vou dar um exemplo, Karen, posso usar o exemplo da CE? A Karen estava a gente estava conversando sobre essa palestra, né? E, né, eu trabalho na direção da Fisk, a gente estava fechando o patrocínio aqui da CE. E ela falou, olha, Pedro, o valor do que contempla o coffee com isso, com aquilo, com a limpeza, com isso, com a gestão daquilo, com a gestão do som, blá, 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 tudo isso é esse valor. Falei, nossa, tá barato. Para o que ela está me entregando, certo? Então, o máximo que você puder esticar esses benefícios, entregar coisas gratuitas, né? Não gratuitas, mas coisas que o cliente tem a percepção que fala, olha, isso está mais, é uma empresa de calçados, mas ela me deu tal coisa, né? Programas de fidelização, tudo isso vai te ajudar a entregar. Agora, tudo isso é uma prévia para falar que objeção de preço, você tem script para isso, para sondar. Preço do quê? Quão caro está para você? Você pode fazer essas perguntas, você deve, né? Eu evito a pergunta quanto você pode pagar, porque eu acho que ela é abrir uma caixa de Pandora muito nervosa, né? Que pode dar uma impressão de que você está disposto a ir a qualquer preço, e não é. Mas assim, o que mais te chama a atenção nessa venda? O que te chama mais atenção nesse valor? Por que ele é um empecilho para você? De novo, devolver para o cliente. E a partir daí você ter boas estratégias de contorno disso. Inclusive, para talvez ele não levar o seu primeiro produto, mas levar o secundário, puxando aquilo que a gente tinha falado. Caso vocês queiram saber mais sobre qualquer uma das informações que eu passei aqui, tanto do curso de oratória, quanto dos cursos da Fisk, ou enfim, se a gente puder bater um papo, tomar um café, eu estou à disposição de vocês e minha função é ajudá-los. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê. Valeu, pessoal!